ano, recebendo aqui, doutora Ivone Zegger, minha querida advogada que vem tirar dúvidas, sempre numa elegância, doutora Ivone. Obrigada, são seus olhos. Não, é de verdade. Você é muito gentil. Obrigada por ter Obrigada vindo. a você. O ano já começou? Nossa, como começou. É? Porque tem gente de férias ainda. Bom, todos com mais de 200 quase mil. milhões de habitantes e muita gente ainda deve estar de férias, com certeza. né? Mas nós estamos trabalhando bastante. Porque às vezes é engraçado, né? Tem ano que o ano assim, 3 de janeiro ou 2 de janeiro, ele tá já a todo vapor. Tem anos que ele vai se arrastando, daí fevereiro, que esse ano não sei, tá meio assim, não entendi muito bem, tá? Essas coisas é que estão acontecendo. Oh, meu Deus do céu. Aí o ano fica muito feio. Ele começa muito pesado, muito pesado. Né? Muito triste, É uma né? pena, essas coisas não precisavam estar acontecendo. Não precisava. Isso que é o pior, né? Isso é que é o pior. A gente volta a insistir, é um descaso do poder público. Tudo bem, a chuva poderia estar acontecendo, os deslizamentos também, mas tudo sem vítima, né? Exato. Bom, vamos lá, minha querida, a gente tem pergunta aqui, tem pergunta da rua. Vamos começar com as perguntas da rua? Dúvidas no nosso plantão com a doutora Ivone Zegger para responder aqui hoje. Vamos à primeira pergunta. Oi, meu nome é Karen e eu gostaria de saber até que idade os filhos têm direito à pensão. Muito bem, Karen. Olha, os filhos menores, hoje pelo Código Civil, menor é aquele que tem até 18 anos. Passou de 18 anos, já é maior. Assim sendo, de uma forma geral, muitos pais imaginam que aos 18 anos acabou a responsabilidade em pagar pensão alimentícia para um filho que já é maior. Mas, na realidade, esses filhos, de uma forma geral, estão acabando de fazer um curso, estão ingressando na faculdade ou fazendo um curso técnico. Aí eu pergunto a você, você vai abandonar o seu filho que está começando a estudar ou terminando seus estudos agora? Para quê? Para você depois ficar com peso nas costas, porque não vai conseguir emprego, dificuldades. Então, eu volto a insistir uma coisa. A lei, ela é clara dizendo que, a princípio, até a maioridade faz com que ele já possa se isentar, quem paga, possa se isentar do pagamento. Mas, em geral, quando nós fazemos, por exemplo, uma separação do casal, já há a possibilidade de você inserir nesta informação, quando há filhos, que o pagamento de pensão alimentícia aos filhos se dará até que eles tenham terminado um curso superior, terminado a universidade, que é mais ou menos por volta dos 25 anos. Então, isso se estende por conta da formação... Da formação profissional, que vai dar, obviamente, entendam, pais, que isso vai fazer com que você, claro, se esforce um pouco mais num período, tanto pai quanto mãe, independente de quem fique com a guarda desse filho, independente de quem esteja pagando a pensão alimentícia. Veja bem, isso é tão importante, porque você vai dar condições do seu filho terminar de estudar e ter uma oportunidade na vida. Isso é muito importante. Vamos a mais uma pergunta. Diga lá, Luciano. Oi, meu nome é Luciano e eu queria saber se o pai não tem condições de pagar a pensão do filho, quem fica responsável? Muito bem, Luciano. Veja bem o que acontece. Muitas vezes é uma realidade, nem o pai e nem a mãe têm condições financeiras porque está passando por um momento difícil, uma perda de emprego, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Toda vez que este fato se dá, você pode, quem está com a guarda, por exemplo, a mãe, ela pode solicitar que algum parente do ex-marido possa contribuir. Quem seria? Normalmente, pede-se aos avós. Se você não conseguir, num diálogo, tentar condicionar que este pai, um avô, uma avó, ou um tio consigam fazer um bolo, um total, para que essa criança, esses filhos possam ter uma vida normal, aí entra-se no judiciário e pode-se solicitar, pedir para que um avô ou um parente próximo que tenha condições possa cumprir essa exigência. E vamos lembrar, muitas vezes você tem vários parentes fazendo isso.
Então, você pode pedir a um avô, a um tio, até ao avô também da outra parte que está com a guarda. Pode haver uma junção de algumas pessoas para que se pague Certo. a pensão. Olha o que a Sandra está perguntando. Ela tem uma diarista que vem uma vez por semana, vai uma vez por semana na casa dela. E essa diarista tem uma filha com uma pessoa que sumiu e que não paga pensão alguma. Aí, finalmente, ela descobriu o endereço da mãe dele e quer entrar na justiça para tentar que essa avó, então, que é o caso que você acabou de falar, ajude. Ela está pedindo a mim, Sandra, diz ela, uma declaração, e também as outras pessoas onde ela trabalha de diarista, uma declaração com o valor da diária. É a advogada dela que está pedindo isso. Então, ela pergunta o seguinte, o que ela faz? É necessário esse procedimento? Está correto? Veja, está correto, porque como ela, mãe, Sandra, você está pedindo com que a avó, no caso da criança, por parte do pai, ou que desapareceu, sumiu, possa fazer parte, possa integrar esse valor de pensão alimentícia da criança, sim, evidentemente vai haver a necessidade de demonstrar que você trabalha, sim, mas que você não tem condições, pelo valor que você ganha como diarista, semanalmente, você não consegue fazer face às despesas da sua filha. Portanto, esse documento é importante para que faça prova em juízo de que você não tem condições de pagar, de sustentar essa sua filha e, obviamente, a avó, no caso, ou outro parente pode ser solicitado a contribuir. Então, não há nenhum problema, Sandra, em você fornecer, né? Não, eu não vejo essa nenhum declaração. problema, porque é uma realidade. É uma realidade, é a sua realidade. Aham. E hoje pode ser que você não tenha condições, talvez um pouco mais para frente você consiga dar um pouco mais de sustento à sua filha, não que você vá fazer sozinha, mas é uma forma do judiciário ser justo. Muito bem. E você, Sandra, pode dar, então, essa declaração para a sua diarista e boa sorte a ela. Bom, temos mais uma pergunta. Vamos lá. Oi, meu nome é Rosângela e eu gostaria de saber se uma pessoa pode dividir seus bens enquanto ainda viva. Muito bem. Rosângela, dividir os bens, você então deve querer dizer o seguinte, a pessoa pode doar em vida, sim, os bens que ela tem, pode. Mas, óbvio, você tem que lembrar uma coisa, eu sempre venho aqui e repito isso que é importante. Quando você tem bens e você tem filhos, quando você tem herdeiros necessários, você não pode sair doando os seus bens, por exemplo, para uma pessoa que não seja um descendente, um filho, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado, é possível sim fazer doação em vida, a gente chama até de adiantamento de legítima. Por quê? Se você quiser fazer essa doação em vida aos seus filhos, você já pode fazer, sim, não há problema nenhum, desde que você não ultrapasse nessa doação a parte dos outros herdeiros necessários. Suponhamos o seguinte, Rosângela, você tem 3 filhos e você quer fazer a doação de uma casinha, de um terreno para 2 filhos seus. O outro vai ficar sem. Se você não tiver no seu falecimento a possibilidade de ter algum bem que esse outro filho possa ser, portanto, também privilegiado, aquela doação que você fez em vida, aquele terreno e aquela casa, eles terão que voltar no processo e deverão ser divididos por 3. Por quê? Porque não há bens para que aquele outro terceiro tenha também condições de ter a mesma vantagem que os outros 2. Tá certo? Tá certo. A Lezinha está perguntando o seguinte, eu gostaria de saber se pode acontecer de meu pai fazer um testamento dizendo que não quer que eu fique com nada do que ele tem. Ou tenho direito a uma parte. Mas, tendo feito esse testamento, ou me obrigar a separar do meu marido, não sou casada, apenas união estável, para ficar com... Ou posso separar do meu marido para ficar com uma parte da herança?
confuso, mas dá para entender, né? Dá para entender porque acontece muito disso, né? Muita gente que, vamos supor, um casal está em união estável, até se casa e alguém, pode ser o pai, a mãe ou até um tio, uma tia que queira deixar uma herança, diz o seguinte, olha, mas eu não gosto desse seu marido, Isso. ou eu não gosto desse seu namorado, eu só vou fazer o testamento e deixar aquele imóvel, aquela casa, o que for, para você se você se separar. Deixa eu te contar uma coisa. Normalmente, isso é vedado pela lei. Você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa para obter outra, tá? Então, claro, você não vai se separar do seu companheiro, que você está numa união estável, para fazer com que seu pai fique feliz e dê a sua casa, o que for. Mas a pergunta, você me conta que seu pai quer tirar você do testamento. Olha, ele só consegue fazer com que você saia, você não seja a herdeira necessária, como eu acabei de dizer, que é como filha, como descendente, caso você tenha feito alguma coisa muito grave. E o que é uma coisa muito grave para a lei? Você ter atentado contra a vida do seu pai, contra a vida da esposa do seu pai, pode ser sua mãe, pode ser a segunda esposa, a companheira, ou dos filhos. Se você atentou contra a vida, isso há provas processuais e há provas, seu pai pode sim fazer um testamento e excluí-la da herança. Caso contrário, isso será, diria que impossível, porque ele não pode, só porque não gosta de você, não gosta do seu companheiro. Ah, não quero mais você no testamento e pronto, não é assim. Não é assim. Então fique tranquila aí. Eu vou até te contar, mesmo que ele faça um testamento e diga isso, tenha certeza que no judiciário, no falecimento dele, isso será revisto. Você pode contestar. Tá? Ok. Vamos lá, tem uma pergunta aqui diferente. Ela pede para não ser identificada, não tem problema, minha amiga. Ela diz que é casada, mora no sul de Minas. Um abraço para vocês aí. Meu marido recebeu uma herança que cabia a ele por parte do pai, que faleceu há 10 anos. Só que ele veio a descobrir que o seu tio, na verdade, é o seu pai biológico. Olha que confuso. Já foi feito exame de DNA e as escondidas da família e tal, mas descobriu-se, né, tudo ok. Uma vez que existe uma herança, eles foram atrás disso. O seu tio, que na realidade é o pai, agora e não é mais tio, não tem nenhum outro filho, nem esposa. Só tem 10 irmãos. Há 1 ano e 2 meses, nós construímos uma casa na propriedade dele, tio. E estamos morando aqui, diz ela. Só que o problema é o seguinte. O tio do meu marido, que na realidade descobriu-se que é pai, tem esquizofrenia. E a sua irmã o declarou incapaz. Ele já manifestou o desejo de passar as terras para o nome do nosso filho, que é um bebê de 10 meses. Mas a irmã não permitiu. Como meu marido tem que fazer? A sua mãe também nega-se fazer outro DNA. E a família finge que não sabe de nada. Nossa, nunca tive uma pergunta dessas. Mas vamos lá. Vamos lá, tá aqui, se você precisar se socorrer aqui. Ótimo, é um caso bastante interessante. Bastante interessante. Primeiro você conta que seu marido recebeu uma herança do pai, já falecido, há 10 anos. Só que, posteriormente, ou até nesse meio tempo, descobriu-se que o pai de verdade era o tio. Mas veja bem o que acontece. Fez exame de DNA. Para que você tenha direito e você seja, primeiro, reconhecido como filho desse seu tio, há que haver um processo judicial em que você tente fazer com que este exame de DNA seja confirmado e este seu tio seja confirmado como seu pai. Então, vai haver uma mudança, mas, veja, para ele ser confirmado como seu pai, o seu pai, pelo menos até o presente momento, do qual você já recebeu uma herança, que mas não que já está morto, mas que já faleceu, a rigor, ele não pode ser mais destituído da colocação de que ele é pai, mesmo porque na sua certidão de nascimento consta que a filiação, o seu pai falecido é o seu pai. Então você vai ter primeiro uma grande dificuldade, mas você vai ter outras dificuldades. Os irmãos que são os herdeiros desse seu tio já estão fazendo todo o possível para que
a herança fique entre eles. Ou melhor, como ele não é casado, ele não tem filhos, na vocação, que a gente sempre chama de vocação hereditária, qual é a linha de vocação? Eu vou repetir só para vocês sempre ficarem alertas. Primeira coisa, num falecimento, quem tem direito a receber, em primeiro lugar, os descendentes. Quem são? Filhos, netos, ou na falta desses, os bisnetos. Número 1, não tem filhos, netos ou bisnetos seguintes. Quem são? Os ascendentes. São pais, na falta dos pais, os avós, até na falta dos avós, os bisavós. Muito bem. Não há nem ascendentes, nem descendentes. Na linha da vocação hereditária vem os colaterais. Quem são são? esses tios? Primeiro, são os irmãos desta pessoa que poderia vir a falecer, esse tio. Como ele tem irmãos, não é casado, portanto, não tem cônjuge também, que está na vocação hereditária, não é casado, não tem filhos, não tem pais vivos, na realidade, quem tem direito são os irmãos, que são a sequência da linha hereditária. Que são esses 10 aqui. Que são esses 10. E uma das irmãs, ela acaba de informar que declarou incapaz este tio. Então, veja, tudo que ele for fazer vai ter uma dificuldade muito grande. Mesmo que ele queira fazer, como você diz, ele quer fazer uma doação das terras para o seu nenê, ele já não consegue fazer, porque ele foi rotulado, ele está declarado como incapaz. E alguém incapaz, qualquer ato da vida civil que ele venha a ter, não será reconhecido judicialmente. Ou melhor dizendo, ele não vai conseguir. Então, nossa amiga realizar. aqui, se ela pode pegar advogado, vai acabar gastando os tubos aqui, porque às vezes tem uma falta de escrúpulos também e uma falta de honestidade de dizer exatamente isso que você está dizendo. Cuidado, por isso que a Né? gente vem aqui para se Isso. informar. Então, eu fico muito feliz que essas coisas, essas informações venham e eu possa contar para você a A realidade. verdade, né? Dizer, não adianta que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E principalmente, como esse seu tio foi declarado incapaz, nada que ele venha fazer, Terá mesmo valor, né? debaixo dos panos, nada terá valor legal. Não adianta. Tá bom? Então, minha amiga, infelizmente a resposta não é a que você gostaria, mas é a realidade, tá, minha linda? Bom, eu vou lá para o jornal, a gente já volta, que tem muita pergunta para a doutora Ivone Zegger, que vai seguir aqui já, depois da Ana respondendo. Estou recebendo hoje a doutora Ivone Zegger, que é advogada e está aqui respondendo sobre direito de família, sobre de tudo um pouco, né? Mas o que tem realmente de coisas de pensão, de herança é impressionante. E quando a doutora Ivone chegou aqui, a gente estava falando assim, os problemas são muito iguais e realmente são. E aí a gente vê como... E é o Brasil inteiro. Muda só de endereço, né? Muda de endereço, mas os problemas são muito parecidos. São muito né? parecidos, mas as ansiedades individuais Isso, claro, fazem diferente. uma diferença tão grande. Vamos lá, meu nome é Kátia, moro em Arujá, eu tenho um sobrinho de 6 anos e ele nunca morou com a mãe. Ela nunca ligou para ele. O pai nunca viu essa criança, só registrou. Ele mora com a minha mãe, que é a bisa dele. Mas que já são de idade hoje, né? E eu queria pedir a guarda, a tutela dessa criança. Como que eu tenho que proceder? Muito bem. Uma coisa vocês precisam saber. Você já está com essa criança há tanto tempo, como você conta, o pai não sabe, nem sabe bem exatamente quem é, nunca viu a criança, a mãe está até longe, nunca se manifestou. Essas informações, caso você queira, você como tia, queira a guarda dessa criança, inclusive seria muito bom até que fosse dada a guarda a você, porque você imagina uma criança de 6 anos que os pais sumiram, mas na certidão de nascimento eles constam. Então, qualquer lugar que ela vá, um hospital, uma escola, aonde ela precisar ser atendida, primeira pessoa que vai ser questionada, onde estão os pais? O responsável, os responsáveis. E toda vez ela tem que dizer, não sabe. Ela tem que contar uma história, as pessoas têm que acreditar, até para que essa criança possa ser atendida aonde for. Então, você deve se encaminhar na sua cidade, na parte
Claro, cada cidade desse país tem um fórum, tem uma delegacia do menor, tem um juizado de menores. Então, vá até na sua cidade, aonde você encontrar um destes lugares, e você vai entrar com um pedido de adoção, porque, veja, também tem um detalhe. Por exemplo, os avós dessa criança. Aqui, desculpa te interromper. Por exemplo, a Bisa, será que a Bisa não está com a guarda do filho? Eu creio que não tem nada registrado, nada documento, né? Só pegou para cuidar a criança. E se a avó ou a bisavó, se alguém, avós e irmãos não podem adotar, tá? Então, suponhamos que essa criança tivesse um irmão mais velho, quisesse adotar. A lei impede, não há possibilidade. Mas você, como tia, você pode sim, você pode fazer. E vá, então, a um desses lugares que eu comentei com você e coloque o problema, e você vai ter uma série de documentos que você vai precisar entregar, e eu tenho certeza que você vai ter o seu assunto resolvido. Procure na sua cidade, tá, Kátia? Que você vai conseguir resolver e bem. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Bom dia, tá? No caso da minha sogra, deixa eu ver. Ela teve um filho, no caso, o pai pagou a pensão da criança até os 8 anos. Ok, tem entendido. Durante todo esse tempo, ele sumiu. Estava como procurado. Eu não estou conseguindo entender. Foi preso recentemente. Hoje ele se encontra com 18 anos. Ele ainda tem direito dos atrasados ou não? Será que a criança de 8 anos, você entendeu isso? Mais ou menos eu acho que deu para entender. Acontece o seguinte, é a história que nos parece de alguém que teve um filho, o pai, portanto, deve ter assumido, mas foi embora, sumiu. Mas pagou a pensão alimentícia durante um tempo. Hoje essa criança deve ser maior, deve estar com 18 anos, esse pai está ou não perto, próximo, a ponto de está sendo exigido dele por parte da sogra, dessa senhora que teve essa criança, está sendo exigido um valor de pensão alimentícia retroativo, anterior. Então, veja o que pode acontecer. Se essa pensão alimentícia foi feita num acordo judicial, portanto, existem atrasados, claro que algum tempo de atraso você pode reaver. Obviamente, dos 8 aos 18 anos, se foi oficial, eu não acredito, 10 anos, eu tenho certeza que vai ser quase impossível de você reaver. Por quê? Pensão alimentícia, gente, é para hoje, é para comer hoje, é para morar hoje, não é do ano passado nem do ano retrasado. É assim que o judiciário enxerga a pensão alimentícia. Então, o que acontece? Mas, neste caso, me parece, que essa pensão foi oferecida de uma forma espontânea. Se foi oferecida de uma forma espontânea, não há nada registrado judicialmente que comprove que essa prestação alimentar existia e, portanto, você pode tentar reaver alguma coisa. Vamos ver se dá tempo de responder pelo menos mais duas. Nosso tempo já está terminando. Bom, a gente já está um tempão aqui respondendo perguntas. Doutora Ivone volta. Ela diz o seguinte, que tem uma filha de 14 anos e recebe R$540 de pensão. Só que o ex-marido é corretor de imóveis e também, bom, ela diz, eu não tenho como comprovar o quanto que ele ganha, mas também ele tem imóveis alugados. Eu não tenho como comprovar esses aluguéis, pois esses terrenos e casas estão no nome do irmão dele. Como eu posso aumentar a pensão? Adriana. Adriana, olha, essa é uma dificuldade que nós, advogados e os juízes têm permanentemente com esse problema da falta de provas. Quer dizer, você acredita, você sabe que o seu ex-companheiro, o seu ex-marido tem bens, ele tem, mas não estão em nome dele. Às vezes está em nome de uma empresa, às vezes está em nome, como você cita, o nome de um irmão. Como você faz para provar? Caso você não consiga provar que realmente houve uma fraude, quer dizer, os imóveis eram comprados por ele, mas passados em nome do irmão, ou passados para o nome de uma empresa, ou o que for, vai ser muito difícil realmente você comprovar para poder ter um aumento de pensão alimentícia. Mas cada caso é um caso e a gente tem que tentar, evidentemente, ver aonde pode chegar. Eu acho que vale a pena o esforço, dependendo se você conseguir esse tipo de prova, tá? Será que a gente consegue responder mais uma, Celinha? Dá mais uma? Não?
fica ruim, né? Porque a gente acaba respondendo mal. Wanda tá aqui, porque a Wanda tá dizendo assim, parece que o programa de hoje foi feito pra mim. Tem isso também, né? Às vezes a gente recebe e-mail falando exatamente. Mas a doutora Ivone volta, fica tranquila aí, tá, Wanda? Tem mais perguntas aqui da rua, de e-mail, muito e-mail chegando. E ela, você não vai demorar muito pra voltar, né? Nada, claro. Você me chama, eu venho correndo. Tá bom. E aí eu recomendo esses livros, porque eu tenho esses livros, eles são ótimos e eles são muito bons. Porque quando a gente fala de livro de advogado, a gente corre, né? Não vou comprar, não quero saber porque não entendo nada. Esse aqui, se a gente entende tudo, porque você coloca de um jeito, né, Ivone? Você foi muito feliz quando fez Muito esses dois obrigada. livros, viu? É verdade. Foi muito bastante, feliz. E foi bastante difícil, porque para nós, advogados, falar na linguagem simples. E não é fácil? Não é Eu fácil. sei que não é fácil. É quase uma tradução, mas está todo traduzido, não tem uma palavra em juridiquês. Então aqui, como a lei resolve questões de família, e aqui tem todas as questões, perguntas e respostas, é muito bom. Onde que as pessoas encontram, Ivone? Qualquer livraria do Brasil inteiro, ou até pela internet, não tem nenhum problema. Muito bem. Encontra-se com facilidade. Muito bom. Você tem algum site que queira deixar? Se alguém quiser entrar no site para ver até dos livros, é o www.ivonezegger.com.br. E vamos ver que o Ivone Zegger, muita gente se confunde na escrita. É Zegger. É Zegger. Escreve Zegger. Z-E-G-E-R. Muito Muito bem. bom. Linda, maravilhosa. Tchau, mamãe. Até a próxima. Até a próxima. Que você viu tanto de pergunta que Opa, ficou pra gente vamos responder. responder tudo. Vamos responder tudinho, vamos tirar todas as suas dúvidas e te ajudar sempre naquilo que a gente pode com grandes profissionais.